Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar nossa peregrinação aqui pela aprovação do Marcão no concurso para estagiário do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O item 3 que nós vamos analisar é sobre a jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é uma atividade desempenhada pelo Poder Judiciário. Vamos por hora ficar com essa ideia de atividade. Assim como o Poder Executivo tem como atividade precípua a tutela do interesse comum, a execução das políticas públicas, assim como o Poder Legislativo tem como atividade principal, preponderante, a edição de normas de conteúdo geral e abstrato, as leis, medidas, as espécies de atos legislativos como um todo, também o Poder Judiciário ele tem como atividade preponderante, principal, o exercício da jurisdição. Então, jurisdição é uma atividade. E no que consiste essa atividade? A atividade desempenhada pelo Poder Judiciário, quando da jurisdição, é no sentido da concretização de normas jurídicas para a solução de um caso concreto, de uma lide que lhe é apresentada. Então, a atividade jurisdicional, jurisdição, consiste na concretização de normas jurídicas para a resolução de um caso concreto. Vamos ver cada um das partes dessa conceituação, começando pelo final. Quando o Poder Judiciário atua no exercício da jurisdição, ele resolve um caso concreto. Então, o Poder Judiciário, costumeiramente, a doutrina costuma afirmar que o Poder Judiciário não atua como doutrinador. O Poder Judiciário não atua resolvendo teses em abstrato. No exercício da jurisdição, resolve-se um caso concreto. Na parte inicial do conceito, nós vimos que, para a resolução do caso concreto, o Poder Judiciário ele concretiza normas jurídicas. Vocês devem ter ouvido falar que a sentença é o ato por excelência do exercício da jurisdição. Você deve ter ouvido falar que sentença faz lei entre as partes. Tem a ver com essa ideia de que o exercício da jurisdição ele tem o conteúdo de norma jurídica, é a concretização de norma jurídica. Nós vamos aprofundar essa ideia de concretização, mesmo que resumidamente. Quando a gente fala de concretização de normas jurídicas, nós devemos ter em mente 3 conceitos: neoconstitucionalismo, pós-positivismo e teoria estruturante do direito. Quando a gente fala em neoconstitucionalismo, se eu fosse resumir aqui para vocês em poucas palavras, neoconstitucionalismo significa superioridade normativa da Constituição. A Constituição é o diploma por excelência, o diploma central do ordenamento jurídico. E, além disso, a Constituição vale de per si. A Constituição possui eficácia normativa direta. O que significa isso? Que o texto da Constituição ele não precisa ser regulamentado pelo legislador ordinário para que ele passe a valer. É claro que muitas das vezes a própria Constituição remete ao dispositivo da lei. É uma expressão comum no texto constitucional a seguinte, aspas, nos termos da lei, conforme definido em lei. Mas mesmo nessas situações, que já foi chamado de normas programáticas, mesmo nessas situações, o texto constitucional ele tem força normativa sozinho. Ou seja, quando o poder competente, que é o poder legislativo, não edita a norma de regência, a norma que vai regulamentar, vocês já devem ter em mente que é cabível, inclusive, o mandado de injunção, para que o Poder Judiciário venha a extrair do texto da Constituição a sua eficácia normativa direta. Então, essas são as principais referências nesse tom aqui de resumo a respeito do neoconstitucionalismo. Superioridade normativa da Constituição e eficácia normativa direta, sem depender da intervenção do poder do legislativo ordinário. Quando a gente fala em pós-positivismo, a ideia de pós-positivismo significa que o direito ele não se esgota, ele não se restringe à lei, tá? O direito ele é maior do que a lei. Direito é gênero e a lei é uma espécie. A finalidade do pós-positivismo é, portanto, ser algo após, é algo além do positivismo exegético. O que se quer
evitar é a ideia de que o direito só vale enquanto na lei, tá? Então o pós-positivismo vai nos passar a ideia de uma necessária interpretação pelo intérprete, uma atividade interpretativa, uma atribuição de sentido pelo intérprete. O texto da lei não é necessariamente conclusivo, ou seja, o próprio legislador reconhece essa circunstância e vem a editar textos normativos mais abertos. Vejam, por exemplo, o que consta no artigo 422 do Código Civil. Diz lá que os contratantes devem observar antes, durante e depois da relação contratual a boa-fé. Mas não se define o que é a boa-fé. Veja, em tempos de positivismo exegético, todos os atos da vida civil estavam regulamentados em lei. Pensem no Código Prussiano, tinha mais de 17 mil artigos. Então, a forma de atuação do legislador hoje em dia, ela se dá por duas estruturas básicas. Primeiro, que ele não regulamenta todos os atos da vida civil. Ele já reconheceu que ele não precisa ficar correndo atrás das inovações a ponto de que ela só produz efeito jurídico uma vez tutelado em lei. Ou seja, o direito ele é maior do que a lei. Nós falamos hoje em dia em norma jurídica contendo duas espécies, regra e princípio. E uma outra ideia básica do pós-positivismo é que o próprio legislador ele vem se utilizando de conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, como é o caso da boa-fé. E é por meio da atuação do Poder Judiciário que nós teremos, no exercício da jurisdição, a concretização das normas jurídicas. Beleza? E o último tópico seria a teoria estruturante do direito do professor Friedrich Miller, que, em outras palavras, defende isso que eu acabei de lhes dizer. A jurisdição, quando do desempenho da concretização de norma jurídica, ela não precisa reproduzir o texto da lei. O intérprete, e o juiz é um dos intérpretes legítimos dos textos normativos, o intérprete ele tem uma função criadora, a descritiva. Então, essa ideia de concretização passa uma ideia de procedimento, um processo, tem uma sequência de atos que começa com o texto da lei, tem diversos outros elementos que podem ser incluídos na atividade interpretativa, como, por exemplo, a realidade social, eventualmente uma mudança na sociedade, o advento de novas tecnologias, o texto da Constituição, como nós vimos estar acima da lei, eventuais modificações, tanto legislativa quanto, inclusive, das próprias decisões. Vejam que o novo Código traz a ideia dos precedentes judiciais, a partir do artigo 926, 927 e seguinte, tá bom? Então essas são as principais noções que vocês devem saber a respeito do conceito de jurisdição, do que seja jurisdição. A atividade desempenhada essencialmente pelo Poder Judiciário no intuito de concretizar normas jurídicas. Para fechar esse vídeo resumido sobre a jurisdição, falar rapidamente das suas características, bem rapidamente. Primeira característica seria a substitutividade. O Poder Judiciário, quando ele atua, em regra, ele atua porque no plano do direito material, no plano dos fatos, uma das partes não agiu de acordo com o direito. Então o Poder Judiciário vai atuar ao exercer jurisdição, substituindo quem deveria agir e não agiu, ou quem não deveria agir e agir. Pense na relação credor-devedor. O Poder Judiciário vai exercer jurisdição quando o devedor não cumprir a prestação, ou quando, eventualmente, o credor não quiser receber, porque também é um direito do devedor extinguir a obrigação pelo pagamento, tá? Então essa é a substitutividade. Uma outra característica seria a inércia. O Poder Judiciário ele é inerte, tanto que, como nós vimos no primeiro item, um vídeo que foi gravado ontem, nós temos o Instituto da Ação. O Poder Judiciário não pode agir de ofício, não pode exercer jurisdição de ofício, ele deve atuar, portanto, de acordo com o que lhe é demandado, e a demanda é exercício do direito de ação. Uma outra característica é a indeclinabilidade. O Poder Judiciário, ou inafastabilidade. O Poder Judiciário não pode se eximir de julgar as demandas, nem pode ser criados empecilhos previstos no ordenamento jurídico. Então veja que a Constituição diz lá, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E uma outra característica muito importante para a gente concluir
O vídeo é a imutabilidade. Essa é uma característica essencial do Poder Judiciário, porque é um traço distintivo, inclusive, em relação às outras atividades do Estado. Vejam, como nós temos a inafastabilidade da atuação do Poder Judiciário, os próprios atos do Estado, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, podem vir a desaguar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o exercício da jurisdição, acaba sendo a última palavra do Estado a respeito de cada um dos temas. Você imagina uma lei. A lei pode ser objeto de um controle de constitucionalidade, como os senhores sabem. Uma ADIM, uma ADC, eventualmente uma ADPF. Vejam, uma política pública. Nós podemos ter concurso para Ministério Público. Podemos ter uma ação civil pública, proposta inclusive pelo Ministério Público, em que se discuta o acerto de determinada política pública. Ela pode ser desproporcional. Você imagine, por absurdo, isso nunca vai acontecer em um país, em um estado, em uma cidade como a nossa. Mas você imagine que, por absurdo que possa parecer, o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, venha a exercer política pública de tratamento de saúde destinado a um determinado grupo social. Você acha que é possível que um prefeito venha a estabelecer políticas públicas de acordo com a opção religiosa, a opção moral dos utentes, dos cidadãos? É claro que não. Isso é uma política pública que vai em desrespeito à igualdade, à isonomia, à moralidade pública. O Ministério Público pode ingressar com uma demanda pleiteando o exercício da jurisdição com vista a extinguir essa política pública, porque ela é contrária ao direito, contrária à Constituição. Então, isso para demonstrar que os atos do Poder Legislativo, os atos do Poder Executivo podem desaguar no Judiciário, no exercício da jurisdição. Agora, quando o Judiciário presta jurisdição com caráter de definitividade, quando se forma o trânsito em julgado, a proteção da coisa julgada, aquela decisão se torna de uma vez por toda imutável e ela não pode ser novamente discutida. Como ela é indiscutível, ela nunca vai se modificar. Ela passa a ser, portanto, imodificável, tá bom? Então essa é uma característica essencial da jurisdição e costuma ser muito cobrada em concursos públicos. Fiquem de olhos atentos a isso aí, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus. Eu vou ver se eu curto aqui um pouquinho das minhas férias. Um abraço.